Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, né, para começar mais uma reunião e mais um estudo a respeito da libertação no Ministério Vidas Transformadas. E hoje eu tenho uma companhia, né? Minha querida cunhada, Andréa Bernini, está aqui junto conosco, né? Para que a gente possa estar falando a respeito do assunto de hoje. E o assunto de hoje vai ser como levar libertação para dentro da sua casa. Muitas pessoas ficam buscando isso, né, nas suas vidas, buscando na sua casa, na sua família, querem essa libertação, buscam essa libertação. E a gente fica pensando, o que eu posso fazer? Vamos fazer uma campanha, vamos pedir para pastor fulano, Beltrano orar, né? Obrigada, Ide. Deus abençoe. Para que o Senhor possa promover a libertação na nossa vida, na vida daqueles que estão conosco, né, da minha casa. E na verdade nós precisamos conhecer a palavra, né, o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Vou trazer um pouquinho mais para perto aqui, para a gente ficar mais pertinho, assim, melhor, né? Para que a gente possa assim estar falando a respeito desse assunto. Como trazer libertação para dentro da sua casa. Como promover a libertação dentro da nossa casa. Porque muitas vezes as pessoas querem, eu quero que o fulano seja liberto, eu quero que meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meus pais, eu quero que a minha casa seja alcançada com libertação. E aí nós precisamos entender qual é o processo, qual é a sistemática e o que Deus quer dentro da nossa casa, através das nossas vidas. Mas antes a gente vai, assim como sempre, né, como sempre nós fizemos, nós vamos orar, vamos clamar pela palavra e vamos buscar o Senhor nesse momento. Pai querido, Senhor, nesta hora nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, reconhecendo a Tua soberania, reconhecemos a Tua palavra, o poder que há na Tua palavra, pois através dela o Senhor criou os céus e a terra. Disse Deus, está escrito, haja luz e houve luz. Eu creio na Tua palavra. Eu sei que muitas vezes a sistemática, nós não alcançamos ainda o entendimento de como foi tudo isso. Mas cremos que através da Tua palavra todas as coisas que existem foram criadas. E na Tua palavra há todo o poder, a autoridade, a bênção, Senhor, e a maldição estão nas Tuas palavras. A maldição está no não cumprir a Tua palavra. E nós queremos nesta tarde nos colocar diante do Teu altar, tomando posse, Pai, da Tua palavra, entendendo, ó Deus, aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do Teu poder, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores do mal. Nesse momento, Pai, nós tomamos posse das armas espirituais poderosas em Deus para destruir os sofismas criados pelos homens, pelo engano, Senhor, pela mentira, pela oclusão da verdade. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha nos cingir com a Tua verdade, Pai. Que, Senhor, haja sobre nós a couraça da Tua justiça, que nós possamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Tomamos também, Senhor, sobre nós o escudo da fé, ó Deus, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que com ela nós avançamos contra o reino das trevas, contra aquilo que está em trevas, para, Senhor, sermos guardados, para sermos vitoriosos. E assim como diz a Tua palavra, depois de ter feito tudo, permanecermos inabaláveis. Senhor, queremos permanecer inabaláveis mediante as Tuas promessas. Por isso nos dá essa força, porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente pode descansar. Nós dizemos a respeito do Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. Nós dizemos ao Teu respeito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu és um, Senhor, e nós cremos e confiamos na Tua soberania e na Tua vontade. Nada, Senhor, nos céus ou na terra
Senhor, acontecem sem a tua vontade ou permissão. E nós clamamos agora, Pai, que estejamos debaixo da tua presença, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E somente no Senhor nós confiamos. Por isso, o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. O Senhor nos livrará da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas nós, eu e a minha casa, estendemos essa bênção, Senhor, a todos aqueles que estão ligados a nós. Eu e a minha casa estaremos guardados, amparados, Senhor, debaixo das tuas asas, porque o Senhor nos colocará no lugar seguro. A sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso não teremos medo dos terrores da noite, nem das setas que voam de dia, nem da peste que anda nas trevas, ou da escuridão, do espírito da morte que assola o meio-dia. Diz a tua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, e estendemos, Senhor, esta bênção para a nossa casa, todos aqueles que estão ligados a nós, não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos o resultado da vida daqueles que não te buscam, daqueles que não buscam ao Senhor e não o têm como Deus. Mas nós fizemos de ti, Senhor, a nossa morada, nosso refúgio, a nossa habitação, por nossa livre e espontânea vontade. O Senhor é a nossa habitação. Por isso está escrito que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, para me guardarem, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. O Senhor nos sustentará com as suas mãos, eles nos sustentarão com as suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Nós pisaremos com o nosso pé em leão e áspide, no filho do leão e na serpente, em todo o poder do maligno, e nada nos fará dano algum, conforme está escrito. Porque o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor nos livrará. E o Senhor nos colocará num alto refúgio, num lugar seguro, porque cremos e confiamos em Ti, e o Senhor conhece o nosso nome. O Senhor ouvirá quando nós Te invocarmos e nos responderá. O Senhor estará conosco no momento da angústia, nos livrará dela, e nós poderemos glorificar o Teu nome, anunciar os Teus feitos e as Tuas maravilhas. E no final dos nossos dias, o Senhor nos dará a nossa salvação, conforme está determinado para cada um de nós. Oramos, Senhor, e reconhecemos a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós conhecemos. Então quero deixar uma palavrinha para a Andréia, né? Dá um oi aí, Andréia, o povo te ouvir. Boa tarde, que o Senhor possa falar ao seu coração nesta tarde. Estamos aqui na presença do Senhor para sermos um instrumento nas mãos dele. E que você nesta tarde possa sentir aí aonde você estiver a presença do Senhor na sua vida, te capacitando e te instruindo a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, amém. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, eu quis fazer algo diferente, né? Vocês estão vendo que eu e a André estamos sem máscara, mas nós somos de casa, vamos dizer assim, né? Nós estamos continuamente sempre juntas, graças ao Senhor, nós temos uns cuidado dos outros, né? Respeitando sim todo o decreto, né? Estamos aqui cuidando uns dos outros, com certeza. Mas hoje nós vamos falar a respeito dessa questão de libertação, e eu convidei a Andréia para que nós fizéssemos isso através de uma conversa, através de um bate-papo, através de uma forma em que nós podemos discutir acerca da palavra, né? E nós vamos começar falando exatamente isso. Muitas vezes as pessoas querem a libertação na sua casa. Então eu quero que a minha casa seja liberta, eu quero ver a libertação na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, do meu sogro, da minha sogra. Eu quero ver pessoas sendo libertas dentro da minha casa. E nós precisamos compreender como que isso acontece, como promover isso dentro do nosso lar, como que nós podemos levar essa libertação e usufruir dessa bênção da libertação dentro da nossa casa.
Então, qual é o procedimento para que uma pessoa próxima de nós receba a libertação? Essa é a nossa discussão de hoje. Na sexta-feira passada, infelizmente, eu não consegui estar com vocês. Eu não consigo ver as mensagens, tá? Por enquanto. Vou tentar abrir aqui, através do Facebook, que às vezes aqui eu consigo ver as mensagens, né? Pra gente visualizar o que você está escrevendo, porque eu não consigo visualizar por enquanto. Me dá um minutinho aí que eu tô abrindo, vamos fazer a transmissão pelo celular e abrir por aqui pra gente ver as mensagens. Agora eu consigo ver por aqui, tá? Quero agradecer a Elisângela, né, Borges de Oliveira, que ela quer libertação para sua família e para todos, né? Isso mesmo. A Rosimeire Pradella também está conosco. Também a irmã, que é amiga da irmã Maria Teixeira, esqueci o nome dela, né? Mas aqui está como Emas, né? Pantaneira, mas eu sei que o nome é outro. Enquanto isso, vai mandando os seus comentários aí para a gente poder visualizar já os seus comentários, né? E a gente poder compartilhar com você aqui desses comentários, tá? Já temos 10 comentários, mas eu não consigo ver aqui todo mundo, né? Que está comentando, infelizmente. Vamos ver se eu consigo. A irmã Silvia, né? A Silvia Barros também está conosco. Obrigada, Silvia. Deus abençoe você, também a sua vida aí. Se eu não conseguir ver todos, aí depois eu respondo, tá? Mas enquanto isso a gente vai estar tentando conciliar os comentários e também com aquilo que nós estamos falando, tá bom? A Joelma Nepomuceno também, mãe do Gabriel, aí de Cuiabá. Deus abençoe, Joelma. Um grande abraço para você e para todos aí de Cuiabá, né? Estamos orando para que o Senhor nos livre cada um de vocês nesses lugares que estão tão complicados, né? Quero pedir a você, compartilhe desse vídeo, compartilhe desse estudo, né? Mande para os seus amigos agora, seja um atalaia nas mãos do Senhor e compartilhe nesse momento para que você também seja um instrumento de libertação na vida das pessoas. A Érica também, lá da Fazenda Passo Fundo, Deus abençoe Érica. A pastora Márcia Santos, também lá de Cuiabá, Deus abençoe, irmã. Um beijo para todos. Eu estou olhando aqui no meu computador, tá? Por isso que eu não consigo ver aí, mas que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos vocês também. Então eu quero falar um pouquinho hoje a respeito dessa condição de como levar a libertação para dentro da nossa casa, né? É comum entre nós, quando nós estamos vendo uma mensagem ou vamos a uma igreja, algum lugar, e as pessoas falam assim: eu gostaria tanto que aquela pessoa, meu marido precisava ter ouvido isso, né? Meu filho, a minha prima, eu queria tanto que tal pessoa pudesse estar ouvindo essa mensagem, porque essa mensagem é para ela. Normalmente é o que acontece com as pessoas, porque elas querem que algumas pessoas tenham acesso à mensagem para que essa palavra faça diferença na vida delas. Mas essa madrugada o Senhor trouxe na minha mente, eu já tinha isso no meu coração de trazer essa mensagem, mas o Senhor trouxe na minha mente o que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Vou pedir até para a Andréia para ler para nós, né? Enquanto isso, para que a gente possa assim estar juntas, né? Falando e tratando a respeito disso. Gênesis 20, versículo 1 e 2. Andréia Melo dos Santos está ouvindo, acho que lá do Buriti, né? Lá do Buriti, tá vendo? Tem internet lá no Buriti. Um beijo para todos, que Deus abençoe. Estamos sentindo sua falta, Andréia. Manda um beijo para todas aquelas. A irmã Marlene Plaster também está conosco, né? A irmã Fátima Cândido também buscando libertação na minha família. É isso que nós vamos falar hoje, então preste atenção. Esteja bem atento a toda essa live de hoje. 21 e 2. É bem alto. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur. E peregrinou em Gerar.
E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Gênesis 12, 1 e 2. Gênesis 12, tá? A irmã Andréia leu outro. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tem outra tradução da Almeida, Revista e Atualizada, que dá uma compreensão melhor para nós quando Deus fala para Abraão assim: se tu uma bênção, se tu uma bênção, seja você uma bênção. Então este é o chamado de Abraão, né, do meio da sua casa, do meio da sua parentela. É interessante a gente entender isso porque Abraão, ele foi retirado do meio da sua casa, da sua parentela, né? Deus conhecia toda a situação. O Senhor não permitiu que Abraão continuasse no meio da sua casa e no meio da sua parentela. Quem sabe por quê, né? Nós não temos o total conhecimento do porquê Abraão foi chamado para fora da sua casa. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que Abraão tinha uma determinação do Senhor. E ele disse: seja você, Abraão, uma bênção. Então ele diz: você vai sair da tua terra, você vai sair da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Mas lembre-se que Abraão levou o seu pai junto consigo. Abraão levou o seu pai, Terá, ele falece no meio do caminho, né? Mas Abraão levou o seu pai junto consigo. E ele diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, mas se tu uma bênção. Então nós precisamos partir desse ponto, de que o Senhor, ele quer que você seja uma bênção. A primeira coisa para você entender a libertação, uma mudança, uma bênção dentro da sua casa é ser você uma bênção, ser tu uma bênção. Nós sempre queremos que Deus alcance a vida das outras pessoas. Nós sempre olhamos para a vida das outras pessoas e fica fácil a gente descobrir as condições das outras pessoas. Mas aqui o Senhor dá uma determinação a Abraão: seja você uma bênção. Você será uma bênção. Você é uma bênção. Eu quero que você venha a transmitir a minha bênção. Ele diz assim: abençoarei os que você abençoar. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre Abraão. E Deus estava dando uma determinação a Abraão: ser tu uma bênção. Então a primeira coisa que precisa acontecer dentro da nossa casa, da minha casa, da sua casa, é ser tu uma bênção. Você tem que ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Para que a libertação alcance seu filho, sua filha, seu pai, seus parentes, sua família toda, né? Você tem que começar a ser uma bênção. Como que nós vamos querer a libertação na vida de alguém se nós ainda estamos presos? Nós não podemos dizer, né, aos nossos filhos, olha, você anda por esse caminho, esse é o caminho que você tem que andar, mas você não anda por esse caminho, você mesmo não anda por ele. Como que você quer que o Senhor abençoe o seu filho, que ele seja uma bênção na sua vida, na bênção da sua casa, se ele não consegue ser uma bênção através de você? Então a primeira coisa é nós buscarmos ao Senhor para sermos instrumentos de Deus, para sermos bênção do Senhor dentro da nossa casa. Ele precisa de um veículo. Deus precisa de um veículo. E o veículo que Ele quer dentro da sua casa é você. Você precisa estar disposto a ser o veículo de Deus dentro da sua casa. Então, como que nós vamos compartilhar de açúcar, né? Se a gente não tem açúcar para dar? Como que nós vamos dar açúcar ao vizinho que vem lá perguntar, bater na nossa porta?
arroz, uma xícara de arroz, se nós não temos? Nós precisamos ter para dar. Então Deus falou a Abraão: sê tu uma bênção, seja você uma bênção, para que haja aquilo que eu quero que haja na sua vida, para que haja um propósito, uma libertação, porque foi o que Abraão fez, libertou o seu povo da idolatria, porque toda a parentela de Abraão era idólatra. Se você for conhecer a história da família de Terá, ele era fabricante de ídolos. Terá era um artífice, ele fabricava ídolos, né? Se você for buscar na história de Israel, a palavra fala, os escritos falam sobre isso, de que Terá, ele era um artífice, um fabricante de ídolos. Então Deus queria que aquilo fosse uma libertação, que eles entendessem a respeito deste Deus, deste único Deus. E Abraão precisava ser disposto, estar disposto nas mãos do Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é aquilo que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Quando Yeshua falou, né, a respeito do Evangelho, Evangelion, que significa evangelho em grego, é bom, boa mensagem ou boas novas, né? Ele disse para começar em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Jerusalém significa dentro da nossa própria casa, Judéia aos seus parentes, né? Samaria aos conhecidos distantes e aos confins da terra aos desconhecidos. Muitas vezes as pessoas querem falar aos desconhecidos primeiro, sendo que há uma ordem. Qual é a ordem? A começar dentro da nossa casa, a começar dentro da nossa vida. O Senhor quer começar a tratar da libertação dentro do indivíduo, que sou eu, que é você. Tá? Quer falar alguma coisa, André? Na verdade, o Senhor, quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente se propõe a buscar o Senhor e começa a ter intimidade com Deus, Ele vai nos tratando de dentro para fora. Então a gente começa a ver os nossos próprios as nossas próprias limitações, aonde nós precisamos, porque normalmente acontece assim, quando a gente vai para o Senhor, por que o fulano não está aqui? Ele precisava ouvir essa palavra, né, que está sendo trazida. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, é de uma forma horizontal, de Deus diretamente para nós, para depois nós sermos bênção. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior. Elas fluem do nosso interior. Para que essa água viva? Para que as pessoas do meu lado sejam também vivificadas através daquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, é a começar por mim. Sempre o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas de dentro para fora, né? Ele primeiro trabalha em mim, para que depois Ele venha trabalhar no meu irmão, no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha. Então, eu ser a bênção, a começar por mim. E esse rio de águas vivas que fluem do trono do Senhor, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, então esse rio, ele passa e as pessoas são atingidas por esse rio, e elas, através da nossa mudança, daquilo que elas veem em nós, elas também são libertas, são limpas e purificadas. Isso é glorioso, porque o Senhor, Ele não faz, você vai fazer para o outro, primeiro eu vou fazer em você, eu vou moldar você como um barro nas mãos do oleiro, né? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 18, que Ele pega este barro, amassa, quebra, esse barro somos nós, eu e você. Então primeiro Ele vai me amassar, Ele vai trabalhar para formar um barro, um vaso lindo, transformado, um vaso que vai ter as digitais do Senhor, para que eu possa ser bênção na vida daquele que está ao meu lado. E a gente sempre quer que a transformação chegue aos da nossa casa, né? Nós sempre queremos que o Senhor transforme aqueles que estão ao nosso redor. Nós sempre, eu vejo isso, né? Muitas vezes a gente fala com tantas mulheres, trata com mulheres, né?
E as mulheres normalmente reclamam tanto dos seus maridos, né? Fala, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, ele precisa mudar nisso, ele precisa mudar aquilo. E aí eu começo a mostrar que, na verdade, a mudança precisa começar através da vida delas, né? Através da vida da esposa. Deus precisa de uma porta. E Ele quer que eu e você sejamos a porta, o instrumento dEle, nas mãos dEle, para promover essa libertação dentro da nossa casa. Mas precisa começar dentro de nós, primeiro começa em nós, para que possa irradiar. É como a Andréa falou do rio de água viva, é como uma pequena vela, né, que nós acendemos dentro de casa, ela é um ponto de luz. Nós precisamos ser um ponto da luz do eterno dentro da nossa casa. Nós é que precisamos brilhar dentro da nossa casa, que precisamos ser vistos, né, como pessoas que realmente amam a Deus. Não somos pessoas perfeitas, não somos. Eu nunca imaginei e nunca preguei uma perfeição das pessoas, até porque todos nós somos limitados, graças ao Senhor, não é? Porque se algum de nós fosse perfeito, julgaria todos os outros. Na verdade, nós não podemos julgar, precisamos compreender as limitações uns dos outros, mas olhar para dentro de nós, em primeiro lugar, para poder estar assim, nos alinhando à vontade de Deus, e a partir desse nosso alinhamento, a partir dessa nossa obediência, ser então uma bênção nas mãos do Eterno dentro da nossa casa. Nós muitas vezes queremos que a transformação dos nossos familiares, elas venham através de outras pessoas. Quantas vezes, e eu não estou falando aqui que é errado pedir oração, né? E a gente precisa mesmo de clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para nos dar essa condição de graças a Deus, de contar com a oração dos irmãos. Mas muitas vezes as pessoas, elas esperam apenas no profeta, esperam no pastor. Olha, eu quero que o pastor faça uma campanha de oração pelo fulano, pelo Beltrano. Mas eu quero dizer para você, meu amado, meu querido irmão, irmã que está nos ouvindo hoje, né, que está acompanhando a nossa live, quem vai pagar o preço pela sua família é você, né? Infelizmente, é você mesmo que precisa pagar o preço por aqueles que estão ao seu redor, né? E quando a gente fala a respeito de pagar o preço, nós estamos falando de oração, de intercessão e de transformação, de busca da vontade do Senhor. Quero agradecer também a Silvânia Regina, né? Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, lembre disso, depois eu vou responder vocês. Mas a Silvânia Regina, né, lá de Cuiabá também, obrigada Silvânia, um beijo para você. E a Simônia Alves, que está nos assistindo de Assis também, né? Um beijo para você, para o Ivan, beijo, a toda a sua casa, beijo, né? Ivan. E eu quero dizer a vocês então que nós não podemos esperar que outras pessoas paguem o preço pela nossa casa. Nós precisamos pagar esse preço. E quando eu falo de pagar esse preço, é começar alinhando a nossa vida dentro dos princípios do Senhor. Eu falo muito a respeito da questão dos princípios de Deus. Nós não podemos ver as bênçãos do Senhor sem ver e sem cumprir os princípios que Deus tem para nós. Os princípios são fundamentais na nossa vida. E quando eu falo de princípios, eu estou falando de princípio de obediência. Eu estou falando de princípio de honra. Por exemplo, nós não podemos querer que o Senhor transforme os pais, a mãe, o filho, ou seja lá quem for, se nós mesmos não cumprimos princípios básicos. Por exemplo, se você é solteiro, solteira, precisa honrar pai e mãe, né? E quando nós falamos de honrar, nós estamos falando de obediência, quando se é solteiro. Quando se é casado, você deve obediência, né? E honrar o seu marido, a sua esposa, cada um o seu papel. Então, quando nós quebramos esse princípio, nós quebramos a ação de Deus dentro da nossa casa, através das nossas vidas. Às vezes você pode dizer que é muito complicada a sua vida, a sua história, mas eu quero dizer a você e quero incentivar você a começar a cumprir os princípios de Deus.
Muitas vezes nós achamos que honrar pai e mãe é só dizer para eles: olha, eu amo você, pai, eu amo você, mãe. Não é só isso. Honrar pai e mãe é sustentá-los financeiramente quando for necessário. Você sabia disso? A palavra honrar no hebraico original, ela está ligada ao sustento dos bens. Tanto que a Bíblia fala: honra ao Senhor com as primícias da sua renda, com os primeiros frutos do seu campo. É o mesmo termo que o Senhor usa para honrar pai e mãe. Ou seja, pai e mãe precisa ser cuidado, amparado por aqueles que são filhos. Pais e mães não podem ser amparados por pessoas que estão fora da família. Primeiros da família precisam cuidar do pai, da mãe. Aí você fala assim: mas ninguém suporta a minha sogra, não é? Todo mundo fala só, graças a Deus eu não estou sendo hipócrita aqui, eu tenho minha sogra como minha mãe, e ela sabe disso. Nós precisamos cuidar deles. Se você tem um sogro, uma sogra, que você tem dificuldade de relacionamento, acerte o seu relacionamento com eles, porque eles são pais daquele que faz parte de você, ou seja, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Precisa cuidar deles. Com é um amor, princípio, né? de Deus, com amor. Não por uma obrigação, né? apenas. Exato, né? com amor, realmente, com amor de filho, né? Amor de filho. É isso que nós precisamos ter, cumprir princípios. Quando nós falamos de cumprir princípios aos casados, estamos falando de marido cuidar da esposa e dos filhos. É responsabilidade dos homens cuidar da esposa e dos filhos. E quando eu falo de cuidar, eu não estou falando apenas, né, da questão financeira. Nós sabemos que hoje em dia, muitas vezes, os dois precisam trabalhar para poder sustentar a sua casa. Não é disso que eu estou falando. A autoridade espiritual da casa está sobre o homem, né? Não quer dizer que Deus não vai ouvir a oração da mulher, não é nada disso. Entendam o que eu estou falando. Deus colocou uma hierarquia, e essa hierarquia precisa ser cumprida, ela precisa ser respeitada. Se nós descumprimos essa hierarquia de alguma forma, nós truncamos a ação de Deus dentro da nossa casa. Então, é essa necessidade de estar cumprindo, se alinhando aos princípios de Deus, que faz a diferença dentro da ação de Deus dentro da nossa casa, a começar em mim, a começar em cada um de nós, para que possamos assim estar cumprindo a vontade de Deus. Quando nós quebramos um princípio da palavra, isso gera maldição, né? O que é maldição? É a consequência daquilo, da aliança que foi quebrada com Deus, seja ela em que área for. Porque a bênção do Senhor fica truncada. Ele não tem como abençoar quando nós quebramos o princípio, né? E aí, aquela bênção que poderia vir através de nós, dentro da nossa casa, o Senhor fica impedido de agir. Como quando nós estamos em santidade. A santidade te dá autoridade espiritual, te abre portas espirituais. A tua autoridade, a tua santidade e a tua vida em princípios, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos são geradas através da obediência, da prática dos princípios, e a maldição, ela é consequência da quebra desses princípios e da desobediência. Isso é muito sério no reino espiritual. Por isso que muitas vezes a gente está orando por uma situação, né, por uma conversão ou por uma situação, e as coisas não vão. O Senhor não é que Ele não quer abençoar, Ele fica impedido. Por quê? Porque tem alguma coisa que está truncando em alguma área que está em desobediência. E essa desobediência, como a Andréia falou, Deus é justo, né? Ele falou que as bênçãos seguiriam aqueles que são obedientes à palavra, e as maldições aqueles que desobedecem à palavra. Então,
Ele é justo, ele não pode fazer diferente daquilo que ele mesmo disse. Então nós precisamos buscar cumprir a vontade do Senhor através primeiro de nós, né? Sendo nós uma bênção dentro da nossa casa. Um dos textos que eu quero falar aqui é assim, 1 Tessalonicenses 4,3 diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, diz a palavra do Senhor. A continuidade do texto diz: abstenham-se da imoralidade sexual. Mas eu quero me apegar nessa primeira parte do versículo, que ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Nós precisamos ser santificados através da nossa vida em primeiro lugar, para que assim o Senhor possa nos usar como instrumento, né, na vida das pessoas. Eu vejo, assim, como a gente trabalha muito na área da libertação e muito com mulheres, eu vejo muito isso, por exemplo, dentro da área do matrimônio, né, das pessoas, do casamento. Pessoas que falam: meu casamento não é bom. Mas quando a mulher, e esse eu tenho vários testemunhos para dar, não posso aqui citar nomes, mas eu tenho testemunhos para dar de mulheres que chegaram para mim e disseram: olha, eu vou me separar, eu quero me separar, não quero mais meu casamento, eu não aguento mais o meu marido, né? Eu não suporto, eu não amo mais, né? Muitas vezes falava assim: não amo mais. E eu dizia: você ama. Na verdade, esse amor, ele está escondido, está coberto pela mágoa, está coberto pela frustração, pela decepção, mas o amor existe. Quando a gente remove a frustração, remove a decepção, você entende que o amor estava lá, porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor, ele traz o sentimento, mas você decide amar a pessoa. E quando você decide amar, você decide lutar por ela também, né? Foi isso que Deus fez por nós. Imagine se o Senhor dependesse do sentimento dele para conosco. Ele nos amou estando nós ainda nos nossos pecados, na nossa transgressão. Ele nos amou mesmo nós sendo infiéis. Ele nos ama mesmo sendo infiéis. Essa é uma decisão de Deus em relação às nossas vidas. E é isso que o Senhor diz lá em 1 Coríntios. Paulo escreve na primeira carta, no capítulo 7, versículo 14: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? Que através da santificação, da santidade, da busca, da obediência de um deles, do casal, sendo a mulher ou sendo o marido, ambos são santificados pela vontade do Senhor. Então, através do relacionamento conjugal, através do relacionamento sexual, o homem é santificado pela mulher que busca o Senhor, e vice-versa, porque o Senhor, ele tem prazer em compartilhar da santidade dele através da vida das pessoas, né? Então, nós podemos ser, sim, instrumentos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, através da nossa vida. Tem muitas mulheres, e eu falo mais das mulheres porque eu trabalho mais com elas, né? A gente conversa mais com mulheres. Tem muitas mulheres, eu vou falar bem a verdade, que falam assim: eu não vou ter relacionamento sexual com ele porque eu não suporto. Mas na verdade, quando você entende que você busca Deus e o seu relacionamento dentro de um leito sem mácula, dentro de um relacionamento conjugal, é bênção nas mãos do Senhor, você está abençoando o seu marido e vice-versa, a sua mulher também, né? Quero mandar um beijo também para a Ângela, né, do Marcos, né? Para mim é a Ângela do Marcos, que está lá em Goiás, né, lá esqueci o nome da cidade, né, mas que Deus abençoe vocês, tá? Aí, em Goiás. Então, o marido e a mulher, eles são santificados através da nossa vida,
através de uma vida de santidade, de busca ao Senhor, você compartilha, vamos dizer assim, dessa santificação através da sua vida, através do seu relacionamento com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu quero também, eu não vou ler todo esse texto, mas está em Josué capítulo 11, versículo 1 a 12, quando Deus chama Josué para tomar posse da terra de Canaã. E só uma parte que eu quero dizer, que o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Então Deus estava por fazer algo miraculoso para entregar aquela terra de Canaã nas mãos de Josué. Mas a ele cabia alguma coisa, que era cortar os tendões dos cavalos, ou seja, cortar as patas dos cavalos e queimar os carros dos seus inimigos. Quando nós obedecemos a Deus, e a palavra de Deus diz que nesse caso Josué obedeceu ao Senhor, o Senhor deu a Josué a vitória. Nós queremos a bênção do Senhor na nossa casa, mas cabe a nós algo que Deus está nos instruindo a fazer. Se o Senhor, e Ele vai instruir a cada um de nós individualmente. Cada um de nós tem coisas para sermos consertadas e cabe a cada uma de nós, cada um de nós, estarmos assim nos alinhando em obediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus, para que Ele, através da nossa obediência, possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor. E isso que a Cris está falando se estende também não só a marido e mulher, mas ao filho que já se converteu e tem os pais que ainda não conhecem o Senhor, né? Então isso é para nós também, né? Se você é solteiro e ainda seus pais não conhecem o Senhor e você já conhece, ou você que já é pai, mãe, seu filho ainda não se converteu, então isso é também para você, né? Através da tua vida, através da tua comunhão com o Senhor, através desses tendões, né, do pecado, da iniquidade, serem cortados, serem dissipados, a bênção do Senhor flui. E você dentro da tua casa tem quantos testemunhos nós vemos e ouvimos de pessoas que falavam: nossa, a pessoa não tinha consertos, né? E depois que se converteu, passou a ter comunhão com o Senhor, ter uma vida no altar. A família: nossa, você é outra pessoa. As pessoas não davam nem crédito no que as pessoas falavam. E depois de ver o comportamento, ver as atitudes dentro de casa, porque dentro da nossa casa nós somos transparentes. Dentro da nossa casa não tem como nós disfarçarmos aquilo que somos, nem escondermos. Então os da nossa casa tem que ser os primeiros a serem alcançados com a salvação, com a mudança da nossa vida, com a mudança do nosso comportamento, né? Nós temos que ser bem-aventurados dentro da nossa casa, para depois nós sermos lá fora. Então quantos relatos, né, de casais, de famílias, que as pessoas vieram para Jesus e depois através dele, do comportamento, do exemplo, da atitude, foram impactando aqueles dentro de casa. Isso é glorioso. A pastora Márcia Santos está compartilhando conosco aqui. Ela diz: ó, com obediência a bênção de Deus é liberada. É exatamente isso, né? A bênção do Senhor é liberada através da nossa obediência, através do nosso alinhamento à vontade de Deus e à palavra de Deus. Outro texto que é importante a gente entender, lá em Êxodo capítulo 19, a palavra do Senhor, quando Deus fala com Moisés, lá na saída, logo depois da saída do Egito, no momento em que estava para se manifestar, né? Êxodo 19, 10 e 11, ele disse, o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e purifica, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Então o Senhor, ele estava falando para cada um lavar as suas vestes, para cada um se santificar, né? Como em Josué também,
Josué capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então o Senhor, Ele está pronto para abençoar a nossa casa. Ele quer que a nossa casa seja liberta. Ele quer que a nossa casa venha usufruir da libertação que Ele tem através do conhecimento da palavra, da verdade. A libertação não é um processo mágico, gente. A libertação é um processo gradativo de conhecimento. Eu sempre falo isso e sempre vou repetir aqui. A libertação é você olhar para a palavra, ver onde está o seu erro, consertar o seu erro diante do Senhor. Não é Deus que tem que mudar, é nós que temos que nos adequar à vontade de Deus. E por isso o Senhor falou: fala para o povo para eles lavarem as suas vestes. Cada um lave a sua. Eu não ia lá lavar as vestes da Andréia, nem vice-versa, ela lavar as minhas. Cada um tinha que purificar a si mesmo. Cada um lavava as suas próprias vestes. Os pais lavavam as vestes dos seus filhos. Essa é a nossa obrigação até hoje como pais. Nós precisamos purificar os nossos filhos, lavar as vestes deles. De que forma? Através do ensinamento, através do exemplo, através da obediência. Você sabe que criança aprende através do exemplo, da atitude, não aprende através de falar apenas, né? Diz, não é esse é o caminho, você ande por ele. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser o exemplo, nós precisamos ser o instrumento, nós precisamos santificarmos a nós mesmos, para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio, né? Ele está pronto para isso. Tanto que em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor começa a distribuir, né, de certa forma, já era conhecida pelo povo, mas agora sendo entregue oficialmente, o decálogo, né, ou os 10 mandamentos, o Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele podia ter falado: eu sou o Deus de vocês. Ele estava falando a uma multidão. Mas ele não fez isso a uma multidão. O Senhor começa a fazer e a falar isso individualmente. Eu tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, Ele trata conosco individualmente. E Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não terás você, né? Se fosse vós, o verbo estaria não tereis, certo? Não tereis vós outros deuses diante de mim. Mas aqui ele diz: não terás, ou seja, você não terás outros deuses além de mim. O Senhor, Ele estava tratando individualmente com o seu povo. Ele diz: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. O Senhor estava tratando individualmente. Quando nós queremos a libertação dentro da nossa casa, nós precisamos nos dispor a começar em nós, né? Eu me lembro bem de uma experiência que tivemos dentro de uma família, e essa família tinha uma pessoa que ela passava por muitas situações complicadas e difíceis, mas ela foi liberta. Sabe por que ela foi liberta? Porque a sua irmã começou e disse: eu preciso mudar, eu preciso me posicionar, porque através desta irmã, né, do posicionamento dessa pessoa, a irmã foi alcançada, foi liberta, e é liberta, e vive liberta, e vivem bem, né? Claro que sempre a gente tem dificuldades, mas nada comparado àquilo que era, nada comparado àquilo que foi. Por quê? Porque alguém precisa ser o caminho, alguém precisa ser uma porta. E eu quero dizer que você dentro da sua família, você dentro da sua casa, você é a porta. O Senhor quer você como porta. O primeiro tratamento do Senhor em nossa casa precisa começar em nós, em mim, né? Quando eu individualmente busco a Ele, obedeço e o agrado,
então Ele fará maravilhas no nosso meio, assim como a gente já descreveu, né? A gente tem que se dispor na brecha, né? Quando nós nos colocamos na brecha, nós tapamos aquele buraco que Satanás entrava, né? Que ele ia manipulando. Então, através de nós, da nossa disponibilidade, através daquilo que o Senhor transforma em nós conseguimos transformar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que amamos e aqueles que vão ainda estar no nosso caminho, né? O Senhor ainda trará até nós. E o mais interessante daquilo que a Andréia falou, da mudança começar de dentro para fora, é que nada que vem de fora para dentro é permanente, né? Tudo que vem de dentro para fora, ele é permanente, ele permanece. Mas as mudanças externas, elas não permanecem, elas não se sustentam, elas não existem. Mas a mudança que ocorre dentro de nós, ela é permanente, ela continua, ela não é temporária, ela é permanente. Então, Atos capítulo 16, esse texto, quando Paulo e Silas estavam presos, e muitos conhecem esse texto, diz que Paulo e Silas oravam e cantavam à meia-noite, né? De repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas, e o carcereiro despertou do sono, viu as portas do cárcere abertas, e ele se desesperou, puxando a espada, pensando em se matar. E naquele momento Paulo gritou e disse: não te faças mal nenhum, todos nós estamos aqui, né? E ele então trouxe Paulo e Silas para fora e disse-lhe a eles: o que devo fazer para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando nós falamos de libertação dentro da nossa casa, nós precisamos entender daquilo que Paulo falou. Ele diz: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, serás salvo, tu e a tua casa. Quando ele fala a respeito de salvação, aquele homem, ele estava destinado a morrer, porque ele deixou os presos fugirem, vamos dizer assim. As portas se abriram, os presos iam fugir. Ele sabia qual era a sentença dele, ele iria morrer. A execução dele era certa, porque ele havia sido um soldado relapso, né, vamos dizer assim, que havia deixado os presos fugirem. Por isso que ele disse: o que eu faço para me salvar? Ou seja, para não morrer. E Paulo disse: creia no Senhor Jesus, creia na sua palavra, e serás salvo, tu e a tua casa. E a palavra de Deus diz que lhe pregaram a palavra. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu foi Paulo e Silas mostrarem para aquele soldado romano que através da palavra de Jesus, através daquilo que ele ensinava, ele tinha condição de ter uma vida diferente. E a palavra de Deus foi pregada a ele e a todos de sua casa. Mas começou por ele. Começa por aquele carcereiro. E a palavra de Deus diz que foi ele batizado e todos os seus. Então precisa haver um início. E o início tem que ser alguém. Alguém tem que se dispor a ser o início. Muitas vezes ninguém se dispõe a ser o início. E aí você me questiona assim: mas eu já vou à igreja, eu já conheço a palavra, eu oro há tantos anos. Peça ao Senhor para que Ele te dê estratégias, né? Para que você possa alcançar essa vitória dentro da sua casa. Às vezes é através da sua postura, da sua atitude, não é do seu muito falar, não é pelo seu muito dizer, é pelo seu fazer. É pela sua mudança de comportamento. É pelas coisas que o Senhor vai fazer através da sua vida. É pelo amor de Deus demonstrado através de você ao seu esposo, à sua esposa, aos seus pais, aos seus sogros, aos seus filhos, aos seus parentes. O Senhor precisa demonstrar amor.
E é através de você que Ele quer demonstrar este amor. A outra coisa que nós podemos fazer dentro desse processo de busca ao Senhor, além de buscarmos a Ele individualmente, é orar a palavra sobre aqueles que desejamos a bênção, né? Sobre os nossos amados, declaremos a bênção. Nós precisamos declarar a bênção sobre eles. Quantas pessoas só falam mal, só criticam. Eu conheço pessoas que sabem todos os defeitos do seu cônjuge, dos seus filhos, mas não conhecem as virtudes de cada um deles. E muitas vezes quando nós conversamos, eu falo, é impossível que essa pessoa não tenha nenhuma virtude. E quando a gente mostra que as pessoas têm virtudes, você precisa começar a declarar essas virtudes. Declarar. Comece a declarar as virtudes, porque as nossas palavras, elas têm o poder de criar a bênção e a maldição. Uma das coisas que Deus nos fez, a sua imagem, a sua semelhança, foi justamente nos dar essa condição de criar. Através das nossas palavras, existe um poder de criação. Existe um poder de criação. Então, a nossa palavra, ela tem poder e ela tem autoridade de Deus para que o Senhor, através da sua palavra, possa declarar a bênção sobre os nossos amados. A palavra, a nossa voz é uma digital e as nossas palavras saem pela nossa voz. No reino espiritual, a nossa voz é uma digital e ela é inconfundível. Então, quando a gente abre a boca para abençoar, para proferir palavras que edificam o nosso próximo, isso mostra aquilo que está dentro do nosso coração, né? Porque através das nossas palavras, nós expomos o nosso coração. Então, quando nós usamos a nossa boca, que foi criada pelo Senhor, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando nós usamos a nossa boca para abençoar, para proferir palavras que vão edificar o nosso próximo, palavras que vão ajudar. Então, no reino espiritual, eu estou imprimindo bênçãos do Senhor na minha vida e essa bênção vai se estender ao meu próximo. Agora, quando eu uso a minha boca para amaldiçoar, eu uso a minha boca para ter palavras negativas, para ofender o meu próximo, para diminuí-lo, humilhá-lo, o Senhor, então, no reino espiritual, isso vai abrir um portal para que o diabo tenha acesso à tua vida. Então, por isso que lá em Salmos, o Senhor fala que colocou um anjo na boca, para que ele, com a espada, a gente fosse impedido de abrir a nossa boca para proferir palavras contrárias à palavra de Deus. Porque a nossa língua tem um poder de destruição muito grande. Né? Então nós temos que vigiar com a nossa boca, porque muitas vezes nós pecamos, nós lançamos o nosso irmão numa situação constrangedora, numa situação difícil, nós matamos ele espiritualmente somente através da nossa boca. Então nós temos que vigiar nisso, pedir realmente para que o Senhor coloque um anjo na nossa boca para impedirmos nós de abrirmos a nossa boca e ser um instrumento de Satanás na vida do nosso próximo. Isso não é só para ímpio. Tem muito cristão de dentro da igreja que usa a boca para ofender, para fofoca. Em hebraico, ela shonhará, né? A boca maldita, aquela boca que profere palavras negativas, palavras que ofendem, a fofoca, né? Aquelas pessoas que desagradam muitas vezes a gente está na companhia. Então isso é pecado diante do Senhor. O Senhor se desagrada disso. E muitas vezes as nossas orações estão sendo pedidas por quê? Porque estamos tendo duas fontes. Né? E não existe duas fontes. Ou é bênção ou é maldição. Então, por isso que nós temos que consagrar os nossos sentidos ao Senhor. Olhos, a boca, os ouvidos, para que eles sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. E outra coisa é que às vezes a gente não fala para a pessoa, mas nós falamos da pessoa para outra pessoa, entendeu? Às vezes você não fala
ou não critica o seu filho para ele, mas você critica para outras pessoas. Quando você vai falar a respeito dele, você fala toda a gama das coisas que te desagradam. E assim é com o marido, com a esposa. Você só fala as debilidades, você não consegue ver as qualidades. E é isso que nós precisamos mudar em nós. A nossa boca precisa abençoar. Então comece a abençoar a vida daqueles que você quer libertação. Comece a falar as bênçãos que aquela pessoa tem, porque ela tem virtudes, ela tem qualidades. E você precisa começar a exaltar as qualidades dessa pessoa para ela mesma e para as outras pessoas. Acredite, todos nós temos debilidades, mas quando nós começamos a enxergar as virtudes e semear a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós começamos a colher as bênçãos também. A palavra do Senhor diz lá em Números capítulo 6, né, que assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O Senhor quer abençoar, mas Ele está dependendo da sua palavra, Ele está dependendo da minha palavra. Então, quando você encontrar a pessoa, né, que muitas vezes você tem algum problema, ou essa pessoa que você almeja tanto que ela seja liberta, comece a abençoar a vida. Comece a dizer, olha, existe uma coisa que eu admiro em você, é isso, sabe? Comece a falar as coisas que essa pessoa tem, que você admira. Porque existem coisas que você pode admirar na vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão com problemas, que estão aprisionados. Ele precisa dessa sua palavra de bênção, que vem do céu. A bênção vem do céu, ela vem para passar através dos nossos lábios e chegar à vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão tão magoadas porque elas só ouviram o mal, né? Nós não sabemos como que a pessoa foi criada, como que um pai e uma mãe criaram o seu filho. Ao invés de abençoar, só amaldiçoaram, só falaram que aquela criança não tinha jeito, que não tinha condição. Mas a gente, quando começa a abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós vamos colher os frutos das nossas palavras. Então comece, além de você buscar ser um instrumento de Deus dentro da sua casa, para a libertação dos seus, da sua família, comece a abençoar a sua casa. Abençoe seu esposo, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe a sua sogra, né? Eu não sei porque que todo mundo tem tanta coisa de sogra, né? Mas eu quero ser uma bênção como sogra, né? Quero ser uma bênção. Eu quero que a minha nora, ela me veja como mãe. Eu quero ser como uma mãe para ela, né? Assim como eu sou para o meu filho. Eu quero ser uma bênção na vida da minha sogra. É bênção, ser bênção na vida das pessoas. E nós precisamos estar dispostos a isso. Pare de achar os defeitos das pessoas. Pare de criticar as pessoas. Comece a abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Abençoa a vida do seu pai. Abençoa a vida da sua mãe. Ah, mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Não importa. É seu pai, é sua mãe. Eles têm virtudes, né? Eles têm qualidades. E isso é importante para que a gente possa entender a respeito de tudo aquilo que Deus quer na nossa vida. O Senhor quer nos abençoar, né? O Felipe está aqui me tirando a atenção. Dá um oi aí, Felipe. Dá um oi. Só vem despedir, gente. Tchau. Tchau. Então, nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Seja bênção. Se tu uma bênção.
Comece a abençoar, comece a falar palavras de amor, comece a multiplicar, a ver as qualidades, a falar das qualidades, comece a falar das coisas que estão nas pessoas que estão ao seu redor, e isso vai ser um processo de libertação na vida daqueles que estão ao teu lado. Fala aí, Andréia, você encontra. Então, eu queria deixar, né, um versículo. Todos vocês conhecem o livro de Daniel, né? Daniel foi um homem que tinha um espírito excelente, né? E quando ele chegou, ele ainda era muito jovem. E ele decidiu não se contaminar com o manjar, né, do rei. Então, nós temos que decidir a não nos contaminar com o manjar do pecado, do mundo, de Satanás. E o Senhor falou para ele aqui no capítulo 10, versículo 12, uma palavra linda. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então olha o poder da palavra. E depois você pode estar estudando o livro de Daniel, é profético, né? Daniel foi um profeta extremamente usado por Deus. Através da vida dele, quanta coisa o Senhor não fez, reinados. Ele não se sujeitou, né, aos manjares do rei, simbolizando o pecado, simbolizando o mundanismo. E ele orava. E o Senhor trouxe essa palavra com ele, para ele não temer, porque desde o primeiro dia as palavras dele foram ouvidas. Então não houve impedimento às palavras dele. E assim seja nas nossas vidas, neste dia e em todos os dias, que não haja impedimento do Senhor para ouvir as nossas orações, né? E nós temos que nos colocar diante do Senhor. O que é que eu estou fazendo, Senhor, que possa estar impedindo o meu companheiro, o meu cônjuge, meu pai, a minha mãe, os meus filhos de te conhecerem? Qual é o impedimento, né? O que é que tem sido roubado no reino espiritual que possa estar impedindo? Então nós temos que orar. E assim o Senhor faz quando nós estamos em sintonia com Deus, em aliança com Deus. As nossas orações não são impedidas. A gente não tem que temer. Existe um tempo do Senhor, e esse tempo se cumpre, e essa vitória e essa bênção, a tua oração é respondida. E por último, eu quero falar para você, quero te dar uma chave, né, hoje. Você que ficou aqui até o final, eu vou te dar uma chave. E essa chave, ela é bíblica, né? Ela é dentro da palavra, do que eu vou falar agora. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que Jesus ia se alimentar, ele recitava uma ubrahá. Ubrahá é uma bênção. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a terra e agradecemos pelo pão da terra. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que você pode recitar uma bênção sobre o alimento, por exemplo, que você vai comer em casa, que você vai ingerir em casa. Muitas pessoas, elas não têm esse costume, mas esse costume é um costume bíblico, é um costume que Jesus nos deixou, o de recitar a bênção sobre o nosso alimento. Isso faz diferença. Os psicólogos falam que nós precisamos voltar a comer juntos, né? A usufruir do alimento em família, ter aquele momento de família. Eu me lembro de uma programação, alguma coisa de babá, alguma coisa que as babás cuidavam na casa, Super Nani, era isso. Esse era o nome do programa. E ela via crianças, pais que tinham problemas com crianças. A primeira coisa que ela fazia era estabelecer um horário para que a família comesse junta, né, juntos, que estivesse ali em comunhão com a comida na família. Isso é muito importante, é um princípio de Deus. Jesus, ele pegou os peixes e aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ele recitou uma bênção sobre aquele alimento antes de distribuir.
E eu quero dizer a você, comece a fazer isso na sua casa. Chame a sua família, sente-se com ela à mesa. O comer juntos é uma comunhão que Deus estabeleceu, instituiu para nós. Então, recite uma bênção sobre o seu alimento. Se você não sabe orar, peça ao Senhor, pegue uma oração escrita, né? Para que você possa começar aí agradecendo a Deus pelo pão. E peça ao Senhor para que a virtude dele esteja naquele alimento. Que a virtude de Deus, o poder, a ação, a unção, a cura, a restauração estejam naquele alimento que você vai ingerir. Comece a abençoar aquilo que você vai fazer junto com a sua família, né? É por isso que é importante o comer do pão juntos. Então, além de você buscar ao Senhor, além de você alinhar a sua vida com Deus, além de você começar a abençoar aqueles que estão ao seu redor, procure se alimentar junto com a sua família. Sentem-se junto à mesa, tenham um tempo de comunhão, um tempo em que vocês riem juntos, comecem a buscar alguma coisa para vocês rirem juntos, nem que seja de uma piada. Eu falo isso, é verdade, claro que não coisas... piadas sujas, né? Coisas assim, pornográficas, não é nada disso. Mas desfrutem da risada juntos. Vocês precisam rir juntos. Vocês precisam se alegrar juntos. Essa comunhão precisa haver dentro da sua casa. Nem que seja através de um programa de TV. Eu acho isso muito importante dentro da nossa casa. Essa comunhão, o rir juntos, o se alegrar juntos. Façam algo para vocês se alegrarem. É importante para a sua comunhão. Dentro da sua casa, você com seus filhos, você com o seu esposo, com a sua esposa. Brinquem juntos, façam guerrinha de sabão, façam guerrinha de lama. Façam qualquer coisa que for preciso para trazer alegria e comunhão dentro da sua casa. A presença do Senhor está na alegria. A presença do Senhor está na comunhão. Traga alegria para dentro da sua casa. Comece a buscar isso dentro da sua casa. Olhe para aquilo que Deus tem para dar. Não é só espiritual. Faça alguma coisa, se alegre, faça uma pegadinha, né? Faça qualquer coisa. Claro que não de mau gosto, né, gente? Me entendam. Nada para denegrir, né, a vida de qualquer pessoa. Mas até da gente mesmo, né? Uma coisa atrapalhada que a gente fez. Contar ali na hora para todo mundo rir junto, rir da gente. Rir da gente. Isso é bom. Uma das coisas que eu gosto muito, eu sempre falo, é que eu gosto de estudar cultura judaica. E uma das coisas que eu aprendi da cultura judaica é que eles conseguem rir de si mesmos, né? Eles conseguem fazer piadas de si mesmos. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. A Joelma está compartilhando aqui, ó. Estamos há quase um ano fazendo as refeições em família. E é verdade uma bênção, faz toda a diferença. Deus tem abençoado a minha família. Que bom você compartilhar isso conosco, Joelma. Isso nos mostra que realmente o que estamos falando faz efeito, traz efeito dentro da sua casa. Então faça isso, comece a compartilhar, né? Faça, na hora que estiver lavando a calçada, jogue sabão, brinque com os seus filhos, escorrega no sabão, né? Brinque com eles. A gente precisa aprender a levar a vida de forma mais leve, né? Sabe? Isso precisa haver dentro da comunhão de marido e mulher, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Nós vivemos um tempo tão diferente, um tempo tão difícil. Deus nos colocou dentro de casa para a gente aprender de novo a ter comunhão com aqueles que nós amamos. Então faça isso. Ria, brinque com aqueles que estão ao seu redor. Aprenda a levar a vida mais leve na presença de Deus, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Ele possa usar tudo isso que falamos, né, nessa tarde. Quero agradecer a Andréia
minha irmã, né? Falo que é minha irmã, é mais parecida comigo do que com o irmão dela. Então, nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. E que através da experiência que nós temos, que eu tive e que cada uma de nós temos, nós possamos compartilhar isso com você de tal forma que você usufrua dessa bênção do Senhor também na sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te encha da shalom do eterno. Esse é o desejo do nosso coração. E Deus abençoe. Um bom final de semana para você e para toda a sua família. Comece hoje, não deixe para amanhã. Comece hoje. E seja a bênção, ser tu uma bênção dentro da sua casa. Shalom. Shalom.